E aí, pessoal, então ainda complementando a atividade anterior, a gente vai fazer um desafio diferente para as crianças agora. E aí vai ser a corrida, né, da dissolução da vitamina C. Tá vendo? A gente tem esse comprimido aqui de vitamina C que a gente vai usar. E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar 3 comprimidos de vitamina C e água bem quente. Então a água aqui está bem quente. E aí está representado aqui com um balão vermelho para dizer, olha, está quente, cuidado ao pegar. Aqui a água ao natural está representado por um balão laranja, água de torneira. E aqui uma água que está bem gelada, que eu deixei um pouquinho no congelador para ela ficar bem gelada, que está sendo representada por balão branco aqui para indicar que ela está bem gelada, que está com a temperatura bem baixa, tá? Então a gente vai desafiar as crianças e as crianças vão fazer as suas apostas. Onde elas acham que o comprimido vai dissolver mais rápido. Então, para ela ver a dissolução do comprimido por si já é interessante, mas essa questão de perceber em qual vai acontecer mais rápido. Bem, se eu tivesse 3 crianças, eu botava as crianças ao mesmo tempo para fazer 1, 2, 3 e já. Mas aí eu mesmo vou fazer aqui rapidamente, 1, 2, 3 e já. Pronto. E vamos olhar aí o que é que está acontecendo, né? Observa, as observações de vocês são muito importantes. Olha a diferença na água gelada e olha a diferença nessa água bem quente aqui, ó. Escuta. Agora escuta aqui. Vamos ver se a gente consegue localizar o comprimido. Cadê o comprimido aqui? Nessa de cá, o comprimido aqui já está na superfície, olha. Está sumindo. Aqui ele está embaixo, subiu para a superfície agora. Compara essas cores. Compara a cor da água bem quente com a da água que está meio morna. Agora olha na água fria, o comprimido ainda está lá embaixo, fica meio difícil de mostrar, mas ele está aqui embaixo ainda, o comprimido não subiu como nas outras. Olha o tamanho do comprimido na água bem quente para da água morna. Vocês não conseguem sentir um cheiro aqui, mas vocês podem fazer em casa para ver, porque também uma das coisas que podemos fazer é cheirar. Né? Então, cheirar também é uma forma de observação. Estamos próximos a perder aqui o comprimido da água quente aqui, tá vendo? Ele está quase nada, enquanto que o da água morna ainda tem. Pronto, ó, já se foi o comprimido da água quente aqui. A gente já não tem mais o comprimido da água quente. Dá uma olhada por cima. Ainda tem aqui da água normal. E da água que está bem geladinha, ainda está lá embaixo. E ainda está grandão. Bom, isso aqui, né? Isso aqui já dá para a gente pensar sobre essas observações. Né? A gente precisa conversar com a criança. Então, assim, a gente desafiou a criança no primeiro momento. A gente pediu para as crianças fazerem suas hipóteses, e as hipóteses vieram meio que mascaradas nessa brincadeira de que eu acho que vai ser essa primeiro por causa disso, disso e disso. Eu acho que vai ser essa de cá primeiro por causa disso, disso e disso. Agora a gente vai confrontar observações com as hipóteses. Então, o que é que você observou? É o que você achava? Então, confrontar a hipótese com a observação. E perguntar às crianças como aconteceu. Como aconteceu, a pergunta como ela exige o quê? Descrição de fenômenos. Então as crianças vão descrever, escrever e desenhar sobre essa questão do que acontece. As crianças vão ter que mostrar, né, que perceberam que na temperatura, na água, né, de temperatura mais alta, aconteceu mais rápido essa dissolução da pastilha de vitamina C. Esse seria o primeiro ato, a descrição dos fenômenos. Aí viríamos para o segundo ato. Esse segundo ato é a explicação dos fenômenos. A gente começaria e perguntaria, tudo bem, mas por quê? Por que em água quente a pastilha dissolve mais rápido? Por que será que em água quente a pastilha dissolve mais rápido? Por que será que quando a água não é quente, quando a água está com uma temperatura tão baixa, demora muito? Ainda está aqui, ainda tem pastilha de C-biom aqui. Então, é justamente essa questão que a gente vai tentar que as crianças busquem essa resposta. O buscar a resposta é super interessante. E a gente sempre prioriza uma forma de buscar a resposta, que é lendo. Então, a criança vai ler algum material. Tá bom? A criança vai ler um material. O próprio material que eu deixei disponível para vocês
tem a resposta para isso. E aí eu vou discutir um pouco, né? Então a criança leu lá o material e ela percebe lá pela leitura, ela descobre que a temperatura acelera as reações químicas. As reações químicas acontecem muito mais rápido numa temperatura mais alta. As reações químicas vão mais devagar numa temperatura mais baixa. Bem, a criança leu isso, a criança discute com a gente conversa, a gente não conta, a gente não entrega o segredo para a criança. Pense, a gente está querendo formar leitores, então é importante que a leitura seja investigativa, que a leitura seja de descoberta. Beleza, descobriu, trabalhamos essa teoria, a influência da temperatura, você trabalha com uma série de exemplos que está lá no material, por exemplo, da pipoca que precisa da temperatura alta para acontecer, a do bolo, né, quando ele compara, por exemplo, como fazer um bolo que é necessário uma certa temperatura. Então, discutir a importância da temperatura. E repara que quando você está saindo desse exemplo aqui e está indo para o exemplo da pipoca, para o exemplo do bolo, etc., você já está começando a fazer o terceiro passo. Então, você já descreveu o fenômeno, você já explicou o fenômeno e agora a criança está ali tentando generalizar o fenômeno, aplicar isso para outras coisas do mundo. E aí a gente pode mostrar que, por exemplo, assim, por que a gente guarda coisas numa geladeira, né? A temperatura mais baixa diminui o quê? Então vão diminuir certas reações químicas que apodreceriam o alimento. Então, trazer esses outros exemplos para a criança ficar tentando aplicar o conhecimento, isso é essencial. Quando a criança aplica isso com tranquilidade, aí você pode dizer que ela aprendeu. Lembre-se, o marcador que a gente está usando de aprendizagem aqui é generalização. Só entendemos que aprendeu a criança que consegue generalizar. Tudo bem? Então por hoje ficamos aqui. Aperta aqui, né? Para ver?